Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Débora Borges e vocês estão no canal Os Borges de França aqui em Portugal. E hoje eu vou começar um vídeo aqui com vocês, mas hoje não vai ser vlog de rotina, tá? A gente vai conversar um pouco. E hoje eu vou te falar um pouco sobre o que eu percebi sobre a diferença da escola pública aqui em Portugal e da escola pública lá no Brasil, através das nossas filhas. Para você que está chegando aqui agora no nosso canal, nós temos duas filhas, a gente mora aqui em Portugal, somos uma família simples. E já tem vídeos aqui no canal que eu falo um pouco sobre a escola, sobre como tá sendo pra gente, né, todo esse processo, como que tá sendo a nossa vida aqui em Portugal com as meninas, como a gente tá conseguindo se adaptar. Então, eu já conto algumas coisas, eu vou tentar deixar o vídeo aqui pra vocês irem lá ver se vocês quiserem. Mas hoje eu quero falar pra vocês um pouco do que a gente percebeu na diferença das escolas públicas do Brasil e de Portugal. Eu também estudei a maior parte da minha vida na escola pública lá no Brasil. E eu quero te falar um pouco da minha região, da onde eu morava, tá? Porque o Brasil ele é muito grande, então assim, não tem como também a gente falar sobre todas as escolas. Eu morava em Manaus, Amazonas, e estudei bastante tempo na escola pública, né? Estudei uma parte na particular, mas a maioria foi em escola pública. A minha filha em Manaus estudou uma parte em escola particular e em escola pública. E aqui em Portugal ela está na escola pública. E eu quero falar para vocês o que foi que a gente percebeu nessa diferença de lá para cá. A grande diferença que eu percebi foi a questão da segunda língua aqui. Lá em Manaus a gente também tinha aula de inglês, mas aqui eu percebo que é bem mais forte. O inglês aqui é uma coisa assim, bem mesmo conversação. Então assim, a minha filha tinha o inglês, era uma coisa mais básica lá. E aqui não, aqui é o inglês assim mesmo, para que ela possa mesmo entrar no mercado de trabalho futuramente, né? Outra coisa também é uma segunda língua, que agora ela começou o francês, ela podia escolher entre o francês e o espanhol, e ela optou pelo francês. E isso também já vai ajudar ela futuramente, se Deus assim permitir, no mercado de trabalho, né? Porque você já vai entrar no mercado de trabalho falando duas línguas fluentes. Outro ponto que eu percebi também são as matérias diferentes que a minha filha tem acesso aqui. Por exemplo, teve um dia que ela me mostrou, eu não lembro bem a matéria que ela estava estudando, mas era um livro onde tinha várias ferramentas. E eu achei muito interessante aquilo, porque ela aprendeu ali naquele momento, ela estava aprendendo ali a mexer e a entender vários tipos de ferramentas, coisas que no Brasil ela não teria acesso. Provavelmente esse curso seria um mini curso fora a parte, tipo um curso de mecânica ou algo assim, para que você pudesse então ter acesso àquela informação. E aqui não, ela tem acesso na própria escola. Outra coisa bem legal também é a matéria que ela está fazendo agora. Ela podia escolher entre música e arte. Ela escolheu música porque ela gosta muito dessa área. A gente também é uma família de levitas, então ela cresceu no meio disso, ela cresceu no meio de instrumentos, meu avô era maestro, eu também cresci, então assim, elas duas estão sempre rodeadas de muita música, né? Eu também toco um instrumento, e assim, desde quando ela nasceu, ela já vinha assim, né, nessa área da música. E eu achei bem legal essa matéria, porque ela tá aprendendo várias coisas que no Brasil eu provavelmente teria que pagar para ela um curso à parte, para que ela pudesse então ter esse conhecimento, né? Da música, de toda a parte técnica que envolve. Então, eu achei isso muito legal também. Então, gente, já lá na escola do Brasil, que ela estudou numa escola no bairro que nós morávamos. A minha filha ela tinha muita dificuldade em várias áreas, mas a demanda era tão grande nas salas de aula que os professores não conseguiam dar conta. Então aqui a gente também percebe essa diferença, são menos alunos e os professores conseguem ter um acesso melhor às crianças e tem os reforços também na escola. E eu também acho muito interessante o fato deles ficarem o dia inteiro. Porque a maioria das escolas lá onde a gente morava só é até o horário do almoço, as crianças vão embora para casa e tem um dia livre. Só que aqui já é diferente, eles ficam o dia inteiro, mas eles não ficam o dia inteiro na escola sem fazer nada, sabe? Eles ficam fazendo atividades e aprendendo, e isso é muito interessante e faz muito bem para eles, porque eles vão sair cada vez mais preparados para o mercado de trabalho e com muito conhecimento.
Por isso que existe essa diferença tão grande, eu acredito que até é bem brutal mesmo em relação à escola pública do Brasil e à escola aqui em Portugal, por causa desse nível de conhecimento que as crianças têm, né? Elas conseguem ter, assim, um leque de variedades e isso é bem interessante. Tem os pontos positivos também na escola pública do Brasil, como, por exemplo, a alimentação. Ela era um acesso para todos, independente da classe social. Aqui já tem uma certa diferença, né? Que você tem, dependendo do teu escalão, você vai pagar, mas é um valor mínimo, gente, assim mesmo. Então, assim, lá não tem isso, essa questão de escalão, né? Em relação ao material escolar, a escola no Brasil, ela também dá, né, os livros, as crianças têm acesso aos livros gratuitos, e é como aqui, toda a parte também de cadernos, mochilas, canetinhas, lancheira, é com a gente. Assim como no Brasil, né? A gente também só tinha os livros lá, pelo menos onde eu morava, tá, gente? Eles davam só os livros para as crianças e o restante do material os pais tinham que providenciar. Então aqui também é a mesma coisa. Outra diferença, a alimentação. A alimentação deles é uma alimentação assim realmente incrível. A alimentação também na escola do Brasil, ela também é uma alimentação muito boa, pelo menos na região que a gente morava, né? Mas havia algumas situações, né, que às vezes as crianças não tinham aquela merenda na escola, às vezes não chegava lá como deveria chegar, né? Então tinha aí esses problemas, né, para se resolver. Eu percebo muito aqui que criança aqui, ela tem assim um tratamento muito especial. Eu acho que isso é muito legal, porque criança ela é o futuro. O acesso ao conhecimento é uma das coisas que nos atraiu muito aqui também, porque eles podem ter acesso a coisas que no Brasil eu teria que pagar fora parte para que elas pudessem ter. E não é todo mundo que pode fazer isso lá no Brasil, né? Eu também não poderia pagar qualquer curso para minha filha. Eu tinha vontade dela fazer uma segunda língua, mas às vezes não dava para fazer, né? A gente tinha que escolher algumas coisas. Então aqui eu não me preocupo com isso, porque a própria escola dá para ela esse direito dela aprender, sabe? E dela poder mais tarde concorrer de forma justa com outros candidatos, porque muitas das vezes lá onde ela estudava, ela não tinha esse acesso. Eu tive alguns problemas também lá na escola que ela estudava, mesmo com a professora mesmo, porque eu via que às vezes, eu não sei se ela estava muito cansada, mas foi bem complicado esse tempo pra mim, sabe? Ela chegou a dizer que a minha filha não ia conseguir, que ela nem ia passar. E hoje eu vejo a minha filha, sabe, conseguindo tanta coisa e eu fico impressionada. Então, assim, o que eu percebi com isso? É que ela só precisava da oportunidade. Ela só precisava mesmo de pessoas que pudessem ali ajudá-la. E ela é uma menina muito inteligente, tá, gente? Não é porque eu sou mãe dela, não. Sempre tem isso, clichê, né? Mas é uma menina muito inteligente e a gente sempre fala que a oportunidade que ela tá tendo é muito boa pra vida dela, porque ela tinha muita vontade, mas às vezes não tinha a oportunidade lá onde a gente estava, né, morando. Então a gente teve que optar, teve que escolher, né? É fácil, gente, não é fácil ficar longe de casa, da nossa família, essas coisas todas. Mas a gente saiu porque a gente percebeu que a gente precisava buscar algo mais para as meninas, para que elas pudessem ter um futuro melhor. Onde a gente morava, para a gente poder ter acesso a assim, um ensino melhor, um ensino assim com curso ou uma preparação maior para o vestibular ou algo assim, a gente teria que pagar, né? Teria que ir para uma escola particular. Mas o que eu percebo aqui, gente? Que até a escola particular lá não chega a uma pública aqui, entendeu? Porque o nível de conhecimento e de coisas assim que eles investem nas crianças é muito grande. E é algo assim mesmo muito bom mesmo. Não tô dizendo pra vocês que tudo é um mar de rosas, não é isso. Mas, claro que nós temos as nossas dificuldades, temos aqui as situações que a gente tem que resolver, normais da vida, questões de adaptações, às vezes os dias que elas não estão muito legal consigo mesmas, ou quando se frustraram, que é coisa normal, aconteceria também no meu país, entendeu? Mas o que eu percebo, assim, nessa diferença bem grande mesmo, e eu tô bem satisfeita mesmo com isso, eu acho que uma das coisas, assim, que eu sempre falo, tem um momento que eu tô desanimada, eu penso nas meninas, sabe? Eu penso que elas estão estudando, né? Então, só o fato de delas estarem estudando já me dá muita força para continuar com meu marido aqui no país, porque a gente pensa num futuro, se Deus permitir, né? O fato delas estarem estudando e a gente saber
que no nosso país a gente não poderia proporcionar para elas essa qualidade de ensino que a gente está conseguindo se esforçando aqui em Portugal. Outra diferença que eu percebi da escola pública do Brasil para a escola pública de Portugal é o apoio que a gente tem em relação às crianças e às situações que a gente precisa resolver. Por exemplo, se eu preciso resolver uma situação que eu já passei, comentei com vocês aqui, eu precisei de uma psicóloga na escola para minha filha conversar, por causa da adaptação, e é importante, né, isso. A escola, tive lá o acesso, fui com a própria psicóloga, eu também conversei com a psicóloga, a minha filha conversou com a psicóloga, e no Brasil eu tive uma situação, num tempo em que a minha filha estava com dificuldade para aprender a ler, então eu estava com uma dificuldade da minha filha no aprendizado, e a professora jogou e disse assim, ó, tem que procurar um psicopedagogo. E onde é que eu posso encontrar essa ajuda na escola, né, que seria ali uma equipe multidisciplinar? Eu não encontrei isso, né? Pelo menos na escola que a minha filha estudava, eu não encontrei. Então, ela disse, você tem que procurar. E eu não tinha como, nem saber onde tinha esses profissionais para me ajudar. E aqui não, aqui tem uma equipe multidisciplinar que vai ali nos ajudar com as situações. Outra situação, quando a minha filha chegou, ela precisou, né, fazer a língua materna, o primeiro ano dela, né, para poder ela pegar ali, para poder ela... Agora ela tá no segundo ano aqui em Portugal e tá cursando o 7º ano, né, ela começou no 6º. E ela já não tá fazendo mais a língua materna, mas foi interessante, eles colocaram ela no reforço, quando eles perceberam que matemática ela precisava também de um reforço, porque na escola do Brasil ela não tinha também muito acesso a esse conhecimento de muitas coisas que eles já estavam dando aqui, então ela também foi para esse reforço, sabe? No final do ano ela passou, graças a Deus. Mas por quê? Porque teve também ali um esforço bem grande da equipe escolar, sabe? Da escola mesmo, assim, de abraçar mesmo e entender que ela era uma imigrante, que ela precisava ali de todo aquele aparato, né? Porque como eu falei num vídeo pra vocês, aqui também que eu já falei, não é só você estar numa das melhores escolas do mundo, existe um emocional por trás disso, que a gente que é adulto já sente. As crianças também sentem. Claro que para elas, como elas têm a escola, é um outro universo, eu acredito que seja mais fácil, mas não significa que elas não sentem. Elas sentem sim. Mas é um processo, como eu já falei para vocês, o que eu penso é que se a gente, como pai e mãe, estiver perto dos nossos filhos, abraçar eles, estar ali presente com eles e apoiando eles, eles vão conseguir vencer qualquer coisa na vida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falei só um pouquinho aqui, tá? Do que a gente percebeu, né? De diferenças. Se você gostar, deixa teu curtir, tá bom? Deixa teu comentário, porque assim que eu puder eu vou interagir com vocês, tá bom? E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!